Boa tarde, hoje é 12 de julho de 2019 e estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias. Sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. A China reduz compras de frangos, mas embarques totais do Brasil ainda sobem. Entre maio e junho, os embarques brasileiros de carne de frango tiveram um leve aumento, mas a alta poderia ter sido mais expressiva caso a China tivesse diminuído em 10% o volume comprado da proteína brasileira no período. Segundo dados da SECEX, as exportações de carne de frango in natura, salgada e industrializada subiram apenas 1,3% de maio para junho, somando 386 mil toneladas. Especificamente para a China, os embarques brasileiros totalizaram 49,6 mil toneladas. Em receita, considerando-se todos os destinos, as vendas externas renderam 639 milhões de dólares, o equivalente a 2,5 bilhões de reais. De maio para junho, a receita em dólares teve queda de 3% e em reais, 6%. Vamos agora falar sobre suínos. Mudança metodológica nos indicadores do suíno entra em vigor a partir de 1º de agosto. A partir do dia 1º de agosto deste ano, os indicadores do suíno vivo terão como base os valores recebidos por produtores independentes. Desta forma, em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, os preços recebidos pelos produtores integrados deixam de ser incluídos no cálculo dos indicadores. Além disso, os negócios a prazo passarão a ser convertidos para a vista com base na taxa CDI. Porém, até o final de julho, continua a taxa NPR. Nesta metodologia, o peso de cada uma das regiões para o cálculo das médias estaduais será variável, de acordo com o rebanho de suínos dos municípios que constam na amostra do dia. BASF, há 7 anos ao lado de campeões do Desafios de Produtividade SESB. Ainda falando sobre suinocultura, mais especificamente a respeito da gripe aviária que anda afetando diversos países asiáticos, vamos convidar então a Fernanda Custódio para falar a respeito desse tema e também sobre a alta nas cotações tanto do milho quanto da soja em Chicago. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Léo. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui pelo Destaque Rural Notícias. Então, Fernanda, a expectativa aí de 4,1 milhões de animais já eliminados no continente asiático e também um aumento aí de 221 para 228 focos da doença. Isso mesmo, Léo. Hoje nós tivemos a atualização desse relatório da FAO, trazendo esse número. Se a gente comparar 4,1 milhões de animais já eliminados até esse momento, se a gente comparar com o último número que foi divulgado no dia 4 de julho, nós temos um acréscimo de quase 2 mil animais, tudo isso por conta da propagação, então, da peste suína africana. É uma preocupação muito grande. Você já falou, tivemos um aumento também nesse número de focos da doença lá no continente asiático, de 221 para 228. Então, é um cenário bastante preocupante. É importante destacar também, Léo, que a FAO já reportou agora, fez a sua estimativa agora para 2019, e nós temos, então, uma perspectiva de redução ao redor de 5% na produção de carne suína lá na China. A gente precisa destacar também que a China consome muita carne suína e é por isso também que, na contramão desse cenário, há uma expectativa de que a nação asiática ela aumente as suas importações. Entre 2016 e 2018, a China comprou 1,6 milhão de toneladas de carne suína e agora, para 2019, há uma expectativa, então, que esse número cresça próximo de 2 milhões de toneladas, viu, Léo? Então, é uma informação importante, a gente tem acompanhado, é uma preocupação muito grande
grande do mercado, porque, infelizmente, quando a gente tem o foco da doença e esse animal, ele já é contaminado, não há nada que pode ser feito. Então, a gente tem que realmente eliminar esse animal. E, em contrapartida, a gente tem acompanhado também aqui no mercado brasileiro o produtor bem atento a essa informação e se aproveitando disso. A gente tem acompanhado as exportações brasileiras de carne suína crescendo também. Ainda ontem, o CPEA divulgou que no primeiro semestre de 2019, nós tivemos um aumento de 24% nas exportações, se a gente comparar com o primeiro semestre de 2018. Então, o mercado também nessa expectativa de aproveitar também essa situação e aumentar as nossas exportações, viu, Léo? Sim, Fernanda. Semana passada tivemos conversando com um grande produtor de suínos aqui da região de Passo Fundo. Até a matéria sairá na próxima edição da revista e a expectativa dele é muito boa, né? E apesar desse problema aí que a Ásia vem enfrentando, os brasileiros estão muito bem preparados sanitariamente para atender essa demanda de mercado que a China vai precisar, né? Sim, Léo. Ele disse que também que a expectativa é que a China passe a consumir outras proteínas, né? Mais frango, outras, sendo que a dieta deles é baseada em proteína de carne suína, mas a expectativa é muito boa para a produção suína aí, e já tem refletido nos preços, né, Fernando? Exatamente, Léo. Todo esse cenário o produtor está aproveitando, conforme você destacou, e uma coisa importante também a se falar é que aqui no Brasil a gente não tem essa doença e que o Ministério da Agricultura tem tomado essas medidas, a gente tem visto esse aumento e esse cuidado também dessas medidas sanitárias para realmente cuidar do nosso rebanho, e aí o produtor aproveitando também essas oportunidades de mercado, né, Léo? Tá certo. Bem, Feira, outra informação que você nos traz, então, é referente às movimentações no mercado, né? Tivemos aí alta de mais de 10% na soja, no milho também, 14% na soja. O que refletiu no mercado hoje? Quais foram as informações que fizeram com que chegasse a esses números aí no fechamento da Bolsa de Chicago? Isso. Léo, só para a gente entender, então, hoje a soja fechou com 14 pontos de alta lá na Bolsa de Chicago. É importante destacar que os principais contratos já estão trabalhando acima daquele patamar bastante importante de $9 por bushel, que a gente já vinha conversando também. E no caso do milho, nós tivemos uma valorização próxima de 10 pontos e os principais vencimentos do milho atingindo o melhor patamar em 2 semanas. É importante destacar que ontem nós também tivemos uma alta lá na Bolsa de Chicago, depois do relatório do SDA, mas foi uma alta um pouco mais tímida. Hoje esse movimento foi mais consolidado. Por quê, Léo? Porque o mercado voltou a olhar a previsão climática lá para o meio oeste norte-americano. E essa previsão, que a gente já vinha conversando ao longo da semana, tem indicado um clima mais quente e seco lá no meio oeste norte-americano. E a expectativa é que as temperaturas fiquem próximas de 32 até 38 graus Celsius nos próximos dias. E o mercado realmente, Léo, não sabe qual vai ser o efeito disso para essas lavouras. Porque, falando um pouquinho mais tecnicamente, o produtor norte-americano plantou tanto soja quanto milho em solos bastante encharcados por conta daquelas chuvas excessivas que a gente tinha acompanhado. Com isso, a gente tem esse sistema radicular das plantas mais superficial, aquela planta que ficou com a raiz um pouco mais preguiçosa, que é isso que a gente costuma dizer. Então, assim, há uma preocupação, é uma planta mais suscetível e qualquer estresse hídrico pode gerar uma queda de produtividade. Por isso que o mercado está tão atento e sensível também a essas informações, né, Léo? Ainda é importante destacar que ontem
o SDA revisou para baixo a previsão para essa safra de soja lá nos Estados Unidos, de 112 para 104,6 milhões de toneladas, e no caso do milho, ele aumentou de 347 para 352 milhões de toneladas. Mas a gente sabe que é só uma projeção, a safra ainda está em aberto e enfrenta agora mais um momento crítico, que desde o início do plantio, na verdade, o produtor norte-americano já tem lidado com as adversidades climáticas. Então, assim, o mercado está bastante sensível em relação à safra e a esse potencial dessa nova temporada também lá nos Estados Unidos, né, Léo? Fernando, não sei se tinha alguma informação no relatório, se esse aumento de produtividade ele se dá pelas condições de semeadura que foram um pouco melhores, porque há um desencontro nessas informações, né, com relação ao estande das plantas, com raízes mais preguiçosas, como você disse, raízes menores, né, mas em contrapartida o USDA trouxe um aumento no relatório. Na verdade, é uma correlação com a área indicada pelo SDA. Esse cálculo foi feito a partir disso, Léo. Mas, ainda ontem a gente conversava, apesar do SDA ter elevado a projeção para a safra norte-americana, o mercado não caiu, como realmente, se fosse uma informação tão assertiva dessa forma, o mercado teria caído. E além disso, era aquilo que a gente estava falando ontem, né, Léo? Apesar dele ter elevado essa projeção, em maio, a gente estava falando de uma safra próxima de 381 milhões de toneladas. Então, assim, é bem diferente e a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Por enquanto, o que a gente tem certeza é que há muitas incertezas e muitas especulações ainda sobre a safra norte-americana, principalmente por conta do clima, que nesse momento é o principal fator que direciona e traz essa volatilidade para o mercado também, lá no mercado internacional. Tá certo. Conforme nós comentávamos, uma coisa que nós precisamos aprender com os americanos é plantar milho, né, Fernanda? Eles com toda essa frustração lá de safra, vão colher 340, 350 mil toneladas, né? Milhões de toneladas. Enquanto nós aqui, com uma super safrinha, né, uma super safra, vamos colher aí em torno de 90 e quase 100 milhões de toneladas, né? Precisamos muito aprender a produzir milho com os americanos, né? Sim, o produtor norte-americano tradicionalmente é um produtor de milho. Nós temos áreas consolidadas lá nos Estados Unidos, muita tecnologia. Então, assim, é um cenário bastante diferente, né, Léo, do que a gente vê aqui no Brasil. Em muitas regiões, o produtor ainda acertando fazer esse plantio, principalmente na safrinha, que é a nossa principal safra, a safra de inverno. E conforme você destacou muito bem. E só para a gente trazer essas informações também, né, Léo, a gente conversava um pouquinho antes de entrar ao vivo, falando a respeito de produtividade. A gente tem uma produtividade média lá nos Estados Unidos, próxima de 175, quase 200 sacas por hectare. Aqui no Brasil, a gente se aproxima desse número em áreas irrigadas, né? Principalmente aí no estado do Rio Grande do Sul. Mas se a gente comparar a média Brasil, a gente está falando de 100, 110, no máximo 120 sacas de milho por hectare, quando o produtor está colhendo bem. Então, assim, ainda há essa diferença, mas a gente vai chegar lá, né, Léo? Sem contar que a área deles de milho é muito maior também, né, Fernanda? Então, Sim. Entra nesse cálculo aí, não podemos desmerecer tanto assim nossa produção aqui, que também tem seus méritos, né? Sim, com certeza, Léo. E só para acrescentar mais uma informação, né, Léo, para a gente ficar atento, porque hoje é sexta-feira, mas na próxima segunda-feira a gente tem um novo boletim do SDA de acompanhamento de safras. Só para relembrar, então, essa semana nós tivemos, então, esse reporte de 57% dessas lavouras de milho em boas e excelentes condições, e no caso da soja, esse número ficou em 53%. Então, na segunda-feira, a gente vai chamar atenção para esses números, que esses números também são bastante importantes, e a gente vai acompanhar, porque isso também tem direcionado os preços lá na Bolsa de Chicago. Fernanda, não sei se tem a informação, mas o dólar fechou em queda hoje, né? Devido a essas movimentações do reforma da Previdência e outras questões, né? Mesmo assim, esse aumento que teve na Bolsa de Chicago compensou a queda do dólar que tivemos aqui, né?
Léo, sim, e tem muita coisa acontecendo aqui, principalmente em relação à reforma da Previdência. O Cris vai explicar melhor esse cenário, mas apesar dessas movimentações expressivas, o que a gente sempre pode destacar, toda vez que Chicago sobe muito, ou desce muito, ou o dólar, que é esse tripé também na formação de preços aqui no Brasil, sobe muito ou cai muito, é um dia de poucos negócios aqui no Brasil. Porque normalmente os vendedores se retraem e ficam na espera se vai cair, se vai subir, o que ele vai fazer para fazer esse travamento. Então, assim, a gente, apesar dessas oscilações mais expressivas, normalmente isso quer dizer um dia de poucos negócios aqui no Brasil. Certo, Fernanda. Obrigado pela tua participação. Bom final de semana e até segunda. Tá certo, Léo. Muito obrigada para vocês também. Até segunda. Até mais. Tchau. Vamos agora com as informações do clima. Neste sábado, uma nova frente fria avança e espalha nebulosidade pelo centro-sul do Rio Grande do Sul, podendo chover a qualquer hora. No norte do estado ainda faz sol, mas chove a partir da tarde. As demais áreas do sul permanecem com tempo firme. No sudoeste, uma grande massa de ar seco predomina em toda a região. Por isso, o sol brilha forte e faz calor. O dia fica sem nuvens em quase todas as regiões, com exceção apenas do leste de Minas Gerais e Espírito Santo. No interior de São Paulo, a umidade relativa do ar pode chegar a 20%. Já no centro-oeste, a presença de uma grande massa de ar seco garante sol forte. O tempo fica firme e faz calor. A umidade relativa do ar cai de maneira acentuada à tarde, podendo chegar aos níveis de emergência no oeste do estado. No Nordeste, o sol predomina neste sábado e faz calor. A previsão de chuva passageira em alguns momentos do dia entre o Nordeste da Bahia e o leste do Rio Grande do Norte e no norte do Maranhão. Nas demais áreas da região, não chove. E na região norte, muitas nuvens e chuva em Roraima e no norte do Amazonas. Não chove no sul e centro-leste do Pará, centro-sul de Rondônia e no Tocantins. Nas outras áreas da região, o sol brilha forte e não se descartam pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Para saber mais sobre as soluções BASF usadas pelos ganhadores do SESB, fale com um RTV da sua região. E o plantio do trigo se aproxima do final no Rio Grande do Sul. O plantio alcançou 96% da área inicial de 739 mil hectares a serem cultivados no Rio Grande do Sul, de acordo com o informativo conjuntural divulgado pela Emater nesta quinta-feira. A maior parte da área a ser plantada encontra-se na regional de Caxias do Sul, cujo plantio ocorre mais tarde, conforme zoneamento agrícola de risco climático, devido à probabilidade de geadas tardias. Na regional da Matéria Ijuí, a cultura encontra-se em final de implementação, restando áreas nos municípios onde o zoneamento se estende até 20 de julho para cultivares tardias. A semana de temperaturas baixas foi favorável ao desenvolvimento da cultura do trigo, coincidindo com o estágio inicial do perfilhamento. As boas condições do tempo contribuem para uma boa recuperação das lavouras que apresentavam germinação desuniforme, restando poucas áreas com estande abaixo do ideal. Agora uma informação a respeito das contratações do crédito rural, que fechou agora esta semana, referente à safra 2018-2019, que a aplicação dos recursos do crédito rural correspondente ao fechamento desta safra totalizou 176 bilhões de reais. Esse desembolso representa um aumento de 4% comparativamente ao valor aplicado em igual período da safra anterior, que foi de 169,5 bilhões. As contratações do crédito rural para custeio somaram 99 bilhões, dos quais 19,9 bilhões foram realizados pelos médios produtores através do Pronamp. Para os investimentos, os desembolsos alcançaram 43,63 bilhões, registrando alta de 9% em comparação aos valores aplicados na safra anterior.
Vamos então com algumas informações sobre economia. O Maia, hoje, o presidente da Assembleia, ou melhor, da Câmara dos Deputados, concluiu o primeiro turno da votação da Previdência ainda hoje. Ele pretende concluir ainda hoje. Ele abriu no fim da manhã a sessão para debater os destaques e emendas que faltam ser apreciados ao texto base da proposta de emenda à Constituição PEC 6 de 2019, da reforma da Previdência. Ao chegar à Câmara dos Deputados para o quarto dia de análise das mudanças nas regras do sistema previdenciário no plenário, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, disse hoje que mantém a expectativa de concluir a matéria em primeiro turno ainda nesta sexta-feira, mas admitiu a possibilidade de votação da proposta não ser concluída esta semana em 2 turnos. E o governo revisa para 0,8% o crescimento da economia em 2019. O Ministério da Economia publicou hoje o boletim macrofiscal, que consta, de acordo com a publicação, a previsão atual é de que a inflação do país continue em queda e feche 2019 em 3,8%, dentro da meta estabelecida. Já para o PIB, o governo projeta um crescimento de 0,8% no ano. Para 2020, a previsão é que o PIB cresça 2,2%. O boletim mostra que a recuperação econômica do país, no segundo trimestre de 2019, continua lenta. O documento cita a aprovação da nova Previdência como fundamental para a retomada do crescimento econômico. Bem, esperamos, que essa reforma, que não foi tão justa assim, que a gente sabe que mantiveram alguns privilégios ainda, mas que, de acordo com o governo, é satisfatório esse quase 1 trilhão que serão poupados aí em 10 anos e que esse 1 trilhão seja realmente aproveitado e que traga crescimento num curto prazo, porque esse crescimento projetado até então é muito pouco para o que nós esperamos desse governo. 0,8% é estagnação econômica, Precisamos sim, a partir da reforma da Previdência, alguns anúncios aí do governo para incentivo da economia, seja liberação de FGTS ou investimento pelo governo em algumas obras, como saneamento básico e outras ações, para que o segundo semestre não seja tão retraído como esse primeiro. Vamos então conferir nesse momento a agenda de eventos para o mês de julho e agosto. Curso de vigor para semente de soja de dia 15 a 19 de julho na Embrapa Soja em Londrina, no Paraná. O objetivo é dotar os alunos de conhecimentos sobre as metodologias atualizadas dos principais testes de vigor passíveis de aplicação e que podem ser implementadas para a soja no Laboratório de Análise de Sementes. Também tem o 16º Simpósio de Controle Biológico, que acontece de 11 a 15 de agosto, no Parque de Exposições Ney Braga, também em Londrina, no Paraná. O objetivo é promover um amplo debate sobre aspectos relacionados ao empreendedorismo e à comercialização no controle biológico, biotecnologia e formulação de biopesticidas, assim como interações de controle biológico com outras táticas de manejo integrados de pragas e doenças. Destacar os gargalos do uso de produtos biológicos no campo, entre outras. Então, com essas informações a respeito dos eventos, nós encerramos o Destaque Rural Notícias desta sexta-feira, agradecendo a todos pela companhia, lembrando que estaremos de volta na segunda-feira às 18 horas. Boa noite a todos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry.